In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, então, na sexta-feira, dentro da oitava da Epifania, essa reduzida de ontem. Então, sim, aliás, ontem eu cometi um equívoco aqui, não é? Porque eu falei nas três festas que são epifânicas, mas eu sempre digo certo, correto, mas esse ano... na verdade, eu botei o Santo Natal junto, mas a Epifania é uma réplica de Natal. A gente costuma dizer que a Epifania é o Natal dos pagãos ou dos ortodoxos, né? Então, é uma réplica do Santo Natal. E as três festas epifânicas, na verdade, são as duas que eu disse, isto é, a Epifania e as bodas de Caná, mas o batismo do Senhor. E o batismo do Senhor é que é a apresentação de Jesus propriamente aos judeus, né? Não o Santo Natal, mas o Natal também, com certeza, né? Mas o batismo. Então, as nações ainda hoje estão perturbadas. Herodes ainda hoje está perturbado. E com ele, todas as nações. Alguém disse com muita propriedade, basta um homem dizer o nome de Deus e tudo ao redor dele parece convulsionar. E nós temos assistido isso na nossa história recente, aqui no Brasil, o Bolsonaro, que saiu a pregar o nome de Deus. Nos Estados Unidos, Trump, também ele falava em Deus. Agora, se dizem isso estes homens que nem têm uma fé, afinal, bem orientada, imaginem a fé católica, a verdadeira fé, a pregação da Santa Igreja, o único verdadeiro Deus. Imagina quanta revolta, quanta perturbação, quanto distúrbio não causa neste mundo. Que o mundo está disturbado, não há questionar. Não há questionar. Eu vejo tanta contradição e tanta... Talvez uma das maiores é realmente... Nem sei dizer todas, né? Mas é de dizer que essas... A gente não pode dizer, tinha que dizer palavras que... Essas grandes indústrias, sim, essas grandes indústrias que exploram a situação, né, estão enriquecendo imensamente, né, em meio a uma crise universal, né, onde a inflação, fala-se em inflação nos Estados Unidos da América do Norte, né, está inflacionando. Né. Enquanto isso, essas grandes indústrias estão apodrecendo de ricas. Aqueles que, nos últimos anos de história, e tomaram tantas vezes a África como cobaia, experimentaram genocídios e esterilizações em massa e todo o tipo de busca de redução da população, discursos. Agora são os grandes defensores da humanidade. Isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. O pior é o povo deixar-se enganar, acreditar, querer acreditar nisto. E correr atrás ainda dessa falsidade. Não se convencer, afinal, de que, sim, é isso que eu quero dizer. Tudo isso, na verdade, se volta contra a sagrada religião e a santa fé. Já se disse tantas vezes, deixe-me ainda repetir outra. Trata-se de uma luta espiritual, aquela que nós assistimos. E a direção dela é contra a fé católica, a única que interessa, porque o resto já é perda de fé. O resto tudo já é perder a fé. Já é
depravação, já é perversão. Não é conversão, já é perversão. Não se converte da Igreja Católica, mas se perverte. Da verdade, só se pode ir à mentira. Da plenitude da verdade, só se pode ir à mentira. Não se pode ir a outra coisa, senão a mentira. Então, é lógico que essa luta se acirra, sobretudo, contra a fé católica, ainda que essa pobre gente não o saiba. Né? Mas é contra a fé católica. E o pior é que estão a vencer, né? Atingindo, de fato, a cabeça da Igreja Católica. Assim deve-se dizer, esse é o modo correto. Né? Quando atingem o Vaticano e aquele que, usurpando o trono, funge de papa. Todo mundo achando que é o antipapa Jorge Mário Bergoglio, o tal de Francisco. Então, quer dizer, a gente quase diria, aparentemente venceram. Aparentemente venceram. O mundo perturbou-se de tal modo. Veja, isso não é uma coisa de se dizer de ontem ou de hoje. Né? Já assinalei aqui várias vezes que essa grande revolta contra a verdade, a revolta é persistente, desde que ela apareça já se levantam os contrários, mas ela assume uma proporção assim de nações, na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Então são séculos que se luta contra a Sagrada Religião e a Santa Fé. Agora, nós vimos isso atingindo, como disse, a cabeça. Né? Vimos isso, e isso é gravíssimo. Né? Atingir a cabeça é mortal. Atingir a cabeça é mortal. E por isso eu me debato tanto contra os sede-vacantistas, que querem que essa ferida mortal já tenha sido infligida à Santa Igreja há quase 60 anos, ou mais. Então, não. É uma ferida mortal. Atingir a cabeça é mortal. Perigosíssimo. Tanto que nós, que nos dizemos da igreja remanescente, porque a igreja deve persistir neste mundo, até ao retorno de nosso Senhor, conforme a sua própria promessa. Nós estamos em muita divisão. Já falávamos dos sede-vacantistas. Tem aqueles que são pró e contra Bento XVI. Tem aqueles que são tradicionalistas. Tem aqueles que são ainda da igreja, digamos, moderna. E as divisões vão se multiplicando. Então, é uma ferida mortal. É uma ferida realmente mortal. E vemos aí, né, tudo acontecendo. Mesmo dentro da contra-igreja. A briga de cardeais, de padres, de bispos, tudo uns contra os outros. É a derrocada total da igreja. Então, sim, hoje devemos dizer que não se perturbou só Herodes e com ele toda Jerusalém. Perturbou-se as nações, perturbaram-se as nações, e com ela a própria igreja, a própria contra-igreja se perturba até ao seu âmago, até a sua cabeça. Perturbada ela também. Então, queridos, onde há serenidade, onde todas aquelas promessas que nós ouvimos ainda agora nas leituras, onde todas aquelas promessas. Em primeiro lugar, agora e em nós, que devemos manter fortes e firmes a nossa fé católica, assim como transmitida através desses 2 milênios,
e conservada na Santa Igreja até o magistério de Bento XVI. Até o magistério de Bento XVI. Até porque, depois disso, não tem magistério de Bento XVI. Não tem. A única coisa que ainda podíamos tomar como seu magistério seria ele chamar de, como ele chamou? De fanáticos, aqueles que ainda querem ele reinando. Eu acho uma coisa tão... dizer que ele está reinando. Enfim, né? Manter-nos fortes, firmes e coesos no magistério da Igreja até Bento XVI. Aqui está a nossa serenidade, aqui está a luz que deve brilhar e iluminar este mundo. Né? E um dia, nós esperamos tanto para depois dos 3 dias de trevas, essa luz será realmente erguida sobre tudo e sobre todos. Mas agora, mantenhamos nós nisto, nessa firmeza, nessa solidez da fé católica, nos 2 milênios até o magistério de Bento XVI. É aqui que encontramos toda a força, toda a segurança para evangelizar e para iluminar. Aqui nós encontramos toda a tranquilidade. Deixe-se que o mundo se perturbe, deixem que essa contra-igreja se perturbe. Né? Encontremos o menino e descansemos com ele, na fé que veio nos trazer, nos revelar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.